Agora já está gravando, então, né, oficialmente, boa tarde novamente. Hoje é a nossa aula 14, e a gente vai continuar falando de função modular, né? Bom, na última aula, só dar uma lembrada no que a gente viu na última aula, né? A gente viu aí o conceito de valor absoluto, né? Que é justamente a distância entre dois pontos. Então, quando a gente fala de um valor absoluto de um número, a gente, em outras palavras, a gente está falando da distância desse número, né? Quando posicionado na reta dos reais, ele tem a distância desse número para a origem, né? Então, é o que a gente chama de valor absoluto. Então, como esse valor absoluto ele é uma distância geométrica, então é por isso que ele sempre tem um valor positivo, né? Independente de onde esse número está posicionado na reta dos reais, né? Falamos também da definição de módulo, né? A definição formal de módulo, que ela diz que o módulo ou um valor absoluto de um número real, x, é indicado por módulo de x, né? X entre essas duas barras. E ele possui os seguintes valores: módulo de x é igual a x, se x maior ou igual a zero, né? Se x for um número não negativo, e módulo de x é igual a menos x, se x é menor do que zero, se x for um número negativo. Então, em outras palavras, o módulo de um número real não negativo é o próprio número, e o módulo de um número real negativo é o oposto do número. Então, aqui alguns exemplos, né? O módulo de menos 3 é igual a 3, o módulo de 0 é igual a 0, e o módulo de 7 é igual a 7. Né? Então, quando a gente tem um número não negativo, né? No caso aqui 0 ou 7, o módulo dele é o próprio número, e quando a gente tem um número negativo, o módulo dele é o seu oposto. Né? A gente multiplica por menos 1 esse número que está aqui dentro do módulo. Na última aula, a gente também começou a estender, né, a expandir esse conceito, não só para o módulo de um número, mas também para o módulo de funções e de equações, né? Então, a gente vai continuar daí, né? Eu trouxe mais um exemplo aqui para a gente treinar um pouco. Eu vou fazer... Acho que eu vou mudar a cor da minha caneta. Acho que eu vou fazer de preto. Bom... Então, vamos lá. Aí, esse exemplo, ele pede aqui para a gente calcular o módulo de x menos 1. Fica x mais 1. Vamos por parte. Vamos fazer igual o Jack Stripador. Vamos por parte. Piadinha. Ai, meu Deus. Muito do tio do pavê. Bom, a gente tem duas formas da gente visualizar esse exemplo. Eu vou fazer das duas formas, vamos começar fazendo de uma forma e depois da outra. Bom, a primeira forma da gente visualizar esse exemplo é usando bem a definição de módulo. No outro slide a gente disse o quê? Que o módulo de x, ele é igual a x quando, né? Se x for maior ou igual a zero, e o módulo de x é igual a menos x, gente, se x for menor do que zero. Ok? Então, vamos deixar esse lembrete aqui. Deixa eu corrigir esse C que ficou meio ruim, né? Acho que eu tenho que fazer a letra... sempre que... Lá, quando a gente estava fazendo a definição de módulo, a gente viu o quê? Quando o número é negativo, pensando no módulo de número, o módulo desse número ele tem que ser positivo. Então, eu sei que instintivamente, até alguns de vocês na aula passada falaram, a gente tira o sinal. Mas, na verdade, a operação que a gente está fazendo é a gente está multiplicando o número de dentro, ou a função, por menos 1. Então, note, se a gente tinha um número que era... Então, vou te dizer. Porque, vamos supor, se a gente tinha um número que era menos 7, e eu quero extrair o módulo, vocês têm que pensar que a passagem que a gente está fazendo é
pegar o menos 7, ok? E multiplicar o menos 7 por menos 1, vezes menos 1. Então, na verdade, o que eu tenho é o menos 7. Então, eu fico com 7 positivo. Da mesma forma que eu tenho x. Se o x for um número negativo, quando eu faço o módulo dele, não é que o módulo vai ser positivo, mas eu preciso inverter o sinal desse meu x que está aqui dentro. Mais ou menos o que eu fiz aqui. Nada mais é do que eu peguei o meu menos 7 e eu fiz menos o menos 7. E aí isso deu 7 positivo. Isso, é que vocês têm que pensar, é que eu acho que quando x é menor do que zero, vocês têm que pensar, eu tenho esse processo de fazer essa multiplicação por menos 1, ok? Então, não é que o meu módulo vá ficar negativo, mas, na verdade, eu estou indicando que eu preciso multiplicar o meu x por menos 1 se ele for menor do que zero. E aí, quando eu multiplico qualquer número negativo por menos 1, na verdade, eu estou tornando ele positivo. Então, eu vou só apagar. Aqui. Professora. Oi, pode falar. Assim, o que está dentro do módulo, quando ele for menor do que zero, aí você multiplica por menos 1, né? Beleza. Mas e se for que nem aí no caso, que tipo, é uma equaçãozinha? Isso. Então, Vai saber se ela é maior ou menor que zero como? Então, nós vamos ter que pensar nas duas hipóteses. A gente vai ter, numa equação modular, a gente tem que sempre trabalhar com duas hipóteses. Então, a primeira hipótese que a gente tem é de que x menos 1 ele é maior ou igual a zero. E aí aqui a gente cai numa inequação de primeiro grau, ok? Que a gente pode resolver como? Que x ele tem que ser maior ou igual a 1. Então, quando x for maior ou igual a 1, x menos 1 é maior ou igual a zero. Então, eu não preciso inverter o sinal dessa minha equação. O sinal dessa minha equação é mantido. Então, quando x menos 1 for maior ou igual a zero, ou quando x for maior ou igual a 1, o meu módulo de x menos 1, eu mantenho o meu sinal, ou seja, então ele é igual a x menos 1 quando x for maior ou igual a 1. Essa é a minha... a minha primeira possibilidade. Só que eu tenho a minha segunda possibilidade, que a minha segunda possibilidade é o quê? Que essa equação aqui, o resultado dessa equação aqui dentro, do que eu tenho aqui dentro do meu módulo, seja negativo. Então, eu tenho que levar em consideração. Pode ser que x menos 1 seja menor do que zero. Porque, veja bem, quando eu estou trabalhando no módulo, eu sempre vou ter o módulo de dois números diferentes. Eu sempre tenho dois números diferentes com o mesmo módulo. Vamos supor, menos 3 e 3. O módulo desses dois números é 3. O módulo de menos 5 e 5. O módulo desses dois números é 5. Então, a mesma coisa acontece quando eu estou trabalhando com uma equação ou com uma função. Eu sempre vou ter duas funções que, quando eu faço o módulo, elas dão o mesmo resultado. Então, eu tenho que levar em consideração essas duas possibilidades. A primeira possibilidade de que esse resultado é um resultado positivo ou igual a zero, e a segunda possibilidade de que x menos 1 seja menor do que menos zero. E aí, de novo, isso aqui, essa é uma inequação de primeiro grau que eu sei resolver. Eu resolvo o quê? Passando o menos 1 para o outro lado, então eu fico que x quando x for menor que 1, eu preciso fazer o quê? Inverter o sinal dessa minha inequação. Professora, peraí que eu não entendi direito. Tá. Assim, que nem nessa primeira que tá, módulo de x menos 1 é igual a x menos 1 quando x é maior ou igual a 1. Isso. Mas não é para ser que o módulo de x menos 1 é igual a x menos 1 quando isso for maior do que zero, não é? Sim, sim. Mas quando que x menos 1 é maior ou igual a zero? Ah, tá. Você X... já fez a continha já. Isso, eu só passei o menos 1 para o outro lado. Quando isso daqui, essa é a minha... veja bem, eu estou mantendo a minha desigualdade. A única coisa que eu fiz é passar o meu 1 para o outro lado. Ou seja, x menos 1 ele vai ser maior ou igual a zero quando x for maior ou igual a 1. É muito fácil a gente provar se a gente fez essa continha certa ou não, que é só a gente substituir. Vamos supor, quando x for igual a 1, 1 menos 1, isso é igual a zero. Check.
Então, eu sei que eu resolvi minha equação certa. E aí eu tenho a minha segunda possibilidade, que eu considero quando é menor do que zero. E aí, quando é menor do que zero, novamente, cai numa equação de primeiro grau, basta eu jogar o 1 para o outro lado, então eu fico x menor do que 1. Então, quando x for menor do que 1, a minha equação é menor do que zero. Então, o módulo dessa minha equaçãozinha aqui, ele precisa ser o quê? Multiplicado por menos 1. Então, eu pego tudo que está aqui dentro e multiplico por menos 1. Então, eu fico com menos x mais 1. Eu vi que acho que alguém escreveu aqui no chat. Deixa eu abrir o chat. Peraí. Como eu sei que os seus... Não existe pergunta burra, mas eu vou responder, porque às vezes a sua dúvida é de alguém que não falou, né? Você sempre vai inverter o sinal quando for menor do que zero, e você vai manter o sinal quando for maior ou igual a zero, né? Porque afinal, zero ele está bem ali, né? Ele está bem na origem dos reais, então ele não tem sinal, né? Zero é considerado, enfim, ele não é um número positivo nem um número negativo, mas ele não tem sinal, então a gente não precisa inverter o sinal quando for igual a zero. Só quando for menor do que zero. Eu só não tô entendendo muito bem o porquê que, assim, qual que vai ser o uso de ter descoberto que, tipo, que, na verdade você tem dois resultados, assim, como se fosse dois resultados, Isso. né? Tipo, um que x tem que ser menor do que 1 e o outro de que x tem que ser maior ou igual a 1. E aí, tipo, você tem duas coisas, qual dos resultados que você considera? Peraí, que esse aqui é x menos 1. Então, como eu estou acabando de escrever aqui, como é que teria que se apresentar, como que seria que apresentar a resposta desse tipo de problema. A resposta desse tipo de problema é isso aqui. Você apresenta as duas coisas. Veja, ele não pediu... Opa, troquei aqui o sinal. Então, na verdade, o módulo de x menos 1, ele vai ser x menos 1, quando x for maior ou igual a 1, e menos x mais 1, quando x for menor do que 1. Isso aqui é como eu posso apresentar, como ele pediu para eu calcular o módulo de x menos 1. Essa aqui é uma forma que eu posso apresentar isso. Como ficou x mais 1 aqui? É menos x mais 1. Porque a gente viu que x menos 1, eu tenho que sempre pensar nas duas possibilidades. Uma possibilidade de que o que está aqui dentro é positivo, e a outra possibilidade de que o que está aqui dentro seja negativo. Então, eu resolvi essas duas inequações. A primeira, de que x menos 1 é maior ou igual a zero, e a segunda, de que x menos 1 é menor do que zero. Na primeira possibilidade, eu mantenho o meu sinal, por isso que eu tenho aqui x menos 1. Na segunda possibilidade, eu tenho que trocar o meu de baixo. Porque eu troco o sinal de tudo que está aqui dentro, Lia. Então, é como se eu pegasse x menos 1, ok? E isso tudo eu multiplico por menos 1. Porque é o módulo disso aqui tudo. Então, eu multiplico x por menos 1, ele fica menos x. E eu multiplico menos 1, é a distributiva que eu estou aplicando aqui. Opa. E o meu menos 1, eu multiplico o meu menos 1. E aí ele fica mais 1. Entendeu? Eu não sei bem. Foi o Júlio que perguntou, né? Como que a gente ia apresentar esse resultado. Eu não sei se eu cheguei a responder agora, não lembro. Foi eu mesmo. Eu vou só fazer... A gente tem um outro tipo de abordagem também que dá para a gente fazer para isso aqui, e aí eu vejo se a sua dúvida foi respondida ou não. A gente pode também avaliar isso aqui graficamente. X menos 1 é o quê? É uma função de primeiro grau, ok? Uma função de primeiro grau, a gente sabe representar essa função graficamente. Então, como é que é? Traçando aqui minhas abscissas, a minha função x menos 1 igual a zero, ela tem o quê? Ela tem como raiz x igual a 1. Então, ela é uma função de primeiro grau, então ela é uma reta crescente, porque aqui o meu x... Ai, gente, é um x isso, né? O meu x aqui, eu tenho o meu coeficiente angular é 1, então ela é uma reta crescente, em que a raiz dela é 1. Então, ela é 0 quando x é igual a 1.
E aí aqui a gente pode fazer a análise do sinal dessa minha função, ok? E quando a gente faz essa análise desse sinal, o que a gente nota? Que essa minha função, ela é o quê? Positiva, aqui em cima, né? Quando eu estou acima do meu eixo x, a minha função ela é positiva. E quando eu estou abaixo do meu eixo x, ou seja, quando eu sou menor, né, para valores menores do que x, ela é negativa. Então, eu acho que vendo o gráfico fica mais fácil de enxergar em que pontos a minha função, quando eu faço o módulo, eu mantenho o meu sinal, ou seja, quando x é maior do que 1, essa minha função aqui, eu mantenho o meu sinal, e quando x for menor do que 1, eu preciso o quê? Inverter o meu sinal daqui de dentro, porque ela passa a ser negativa. E aí, novamente, quando eu vou apresentar o resultado, da mesma forma, eu chego à mesma conclusão de que o módulo de x menos 1, ele é o quê? Positivo. Então, eu mantenho o meu sinal, então x, eu mantenho, né, a minha função do jeito que ela é, x menos 1, quando x é maior ou igual a 1, e ela é menos x mais 1, quando x é menor do que 1. E aí, esse seria o resultado desse nosso exemplo 1. Seria só eu mostrar como é que é o comportamento dessa minha função quando ela é positiva e quando ela é negativa. Então, o módulo dessa minha função, ele vai valer x menos 1 quando x é maior ou igual a 1, ou ele vai valer menos x mais 1 quando x é menor do que 1. Eu tenho um outro slide? Professora, mas a função modular, o gráfico dela não era para ser aquele gráfico espelhado? Isso, mas eu não estou fazendo o gráfico dessa função modular ainda. Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico x menos 1. A gente vai fazer o estudo do gráfico de função modular um pouquinho mais para frente ainda. Não sei se na aula de hoje, acho que não, mas na próxima aula é quando a gente encerra, que a gente vai ver o gráfico de função modular. Mas sim, o gráfico da função modular é a gente pegar a parte negativa da função e rebatê-la para frente. Simplesmente é como se a gente pegasse rebater para cima, desculpa. Cada ponto da minha função, multiplico ele por menos 1, então eu estou só invertendo o sinal. Então, seria algo assim. Vou fazer pontilhado. Mas, veja, ele não pediu para a gente fazer o gráfico da função modular e nem eu quis fazer o gráfico da função modular. Eu quis fazer o gráfico da minha função que está aqui dentro, ok? Para a gente justamente poder ver em que pontos ela é positiva ou nula e em que pontos ela é negativa. E aí, por consequência, quando eu vou fazer o módulo, aplicar o módulo dessa função, para quais valores a minha função se mantém e para quais eu preciso inverter o valor da minha função. E aí aqui tá de uma forma mais bonita para ajudar nos estudos de vocês, mas chegando à mesma conclusão, que o módulo de x menos 1, ele é igual a x menos 1 para quando x é maior ou igual a 1, ou que eu preciso inverter esse sinal daqui de dentro, então é menos x menos 1 ou menos x mais 1, para quando x for menor do que 1. Todo mundo conseguiu entender como a gente fez esse exemplo? Tem que usar o parênteses? Não, pode, desde que lembre de que esse menos está multiplicando os dois, né? Tudo que está dentro do parênteses, que não coloque só menos x menos 1, né? Se colocar certo, é equivalente. Vou passar para o exemplo 2, que mas, basicamente, o que a gente fez no exemplo 1, só que agora a gente tem o quê? Duas funções, a soma de dois módulos. Então, x, eu quero o módulo de x menos 1 mais o módulo de x menos 2. Quando a gente tiver algo desse tipo, a gente tem que analisar as funções separadamente, ok? O módulo de x menos 1 é como se eu tivesse aqui duas funções mesmo, a e b. Ok? Em que a minha função A é o meu x menos 1 e a minha função B é o meu x menos 2. A minha função A, ela é exatamente o que a gente acabou de ver no exemplo 1. Então, eu vou repetir aqui o que a gente sabe sobre ela, né? O que a gente sabe? Que a minha função A, ela é o quê? Igual a x menos 1, quando x é maior ou igual a 1, e ela é igual a x menos... menos x mais 1, quando x menor do que 1. Ok? A minha função B eu quero que vocês façam junto comigo. Bom, a gente, de novo, como eu disse, a gente pode
atacar esse problema de duas formas. Vocês escolhem. A gente pode tanto já partir da definição de módulo, ou seja, que a gente tem sempre dois resultados possíveis, né? Quando a gente está fazendo o módulo, a gente tem que considerar que a função aqui ela pode ser positiva ou negativa, ou a gente pode olhar só para a função daqui de dentro, fazer a análise do sinal e ver aonde ela é positiva, e fazer o estudo do sinal. O que vocês preferem fazer? Vai ser ditadura? Eu vou dizer como que a gente vai fazer. A gente fez das duas formas, mas pode ser das duas formas. Vou começar agora fazendo a análise. Vamos construir o gráfico de x menos 2, tá bom? Então, o gráfico de x menos 2, primeira coisa, né, para a gente construir o gráfico, a gente faz o quê? Iguala a nossa equação a zero para a gente descobrir quais são as raízes, né? Ou qual é a raiz dessa equação. Bom, essa função é uma função de quê? De primeiro grau ou de segundo grau? Primeiro. Primeiro. Como que a gente resolve função de primeiro grau? Primeiro grade. Achei ótimo. Só jogo menos 2 para o outro lado com mais 2. Acabou. Isso. Justamente. Facinho, melzinho na chupeta. Então, menos 2 passa para cá. X mais 2. Gente, eu me tornei quem eu mais temia. Tipo, os meus professores que faziam piadinhas sem graça. Por favor, intervenção em mim. Ai, Senhor. Enfim. Então, x igual a 2, encontrei a raiz dessa minha função. Então, agora eu vou desenhar essa minha função. Função aqui, ok? Gráfico de uma função de primeiro grau. Qual é a figura geométrica que representa uma função de primeiro grau? Reta. Reta, muito bom. Essa reta daqui é uma reta crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Então, ela é uma reta que vai ter esse comportamento. Isso, crescente. E ela vai passar pela minha raiz aqui, que é o 2, ok? Então, no 2, quando x é igual a 2, a minha função é 0. Quando x é maior do que 2, a minha função é o quê? Positiva, ok? Porque está aqui acima do meu eixo x. E quando o meu x é menor do que 2, a minha função é negativa. Ok? Gente, vocês têm que olhar a função e não pode ficar na dúvida se é crescente ou se é decrescente, ok? Sempre que o meu coeficiente angular, que é o quê? O meu número que eu estou aqui multiplicando o meu x, a minha variável aqui de grau 1, se é um número positivo, a minha função é crescente. Se é um número negativo, a minha função é decrescente. Quando eu não tenho número nenhum aqui, a gente já sabe o quê? Que é o 1, que a gente está só suprimindo ali, porque nós somos muito práticos, né? Não vamos ficar escrevendo 1 sem necessidade. E por isso que ela é crescente. Se o x fosse menos x, seria decrescente, justamente. Se fosse menos x, menos 2x, menos 3x, menos 4x, seria decrescente. Se fosse 2x, 3x, 4x, meio, mesmo que pode ser que o coeficiente não seja inteiro, pode ser fracionário, mas desde que seja positivo, é crescente. Ok? Então, aí agora, o que eu sei da minha função? Eu sei quando ela é positiva e quando ela é negativa. Então, o módulo de x menos 2, ok? Ele vai ser o quê? Ele vai ser... ele é positivo... Desculpa. O módulo de x menos 2, eu tenho que analisar ele, né, naqueles meus dois intervalos. Bom, a minha função é positiva quando x é maior do que 2. Então, em x maior do que 2, maior ou igual a 2, a minha função aqui, eu repito, o meu módulo é igual à minha função. Então, x é igual a x menos 2 quando x é maior ou igual a 2. E o módulo de x menos 2, ele é... O que eu sei? Que a minha função, na verdade, ela é negativa para valores de x menores do que 2. Então, se a minha função é negativa nesse intervalo, o meu módulo é o quê? Para eu tirar o módulo, eu preciso multiplicar por menos 1 a minha função. Então, eu fico com menos x mais 2, quando x é menor do que 2. Ok? Ai, meu Deus. Vou botar aqui essas minhas chaves. E acabou o problema aí? Não. Agora a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer... Vitória! Nós temos vitórias nessa sala? Cadê? Cadê as vitórias? Não temos.
Não temos as vitórias não estão nessa sala. Sem vitórias, mas pelo visto, ainda assim está sendo... Tem a Camila e Vitória, muito bem. Então, viu, sempre é importantíssimo a gente ter uma vitória na sala, para garantir o sucesso da aula. Bom, o nosso problema não acabou por aí, ok? Eu preciso ainda fazer a soma dessas duas funções, ok? Então, eu vou montar ali o meu quadro de sinais, que eu espero que esteja todo mundo afiadíssimo, porque a gente já começou a ver em equações. E vamos lá, como que a gente monta, né? A gente coloca aqui a nossa primeira função, a nossa segunda função e a nossa operação, A mais B. Ok? A gente posiciona o quê? As nossas duas raízes. No caso aqui, a gente tem uma raiz, o quê? O 1 e o 2, e a gente começa sempre posicionando, né, pela menor raiz, da esquerda para a direita. Então, 1, 2, ok? Vamos lá. Tá perfeito esse negócio aqui. Então, vamos lá. A minha função A, que é a minha função x menos 1, para valores menores do que 1, o módulo dela vale o quê? Verdade, Camila. Sem você, nada seria possível. Menos x mais 1, é isso? Isso, menos x mais 1. Ok? Na verdade, ó, vou botar aqui, ó, módulo de A, módulo de B, e aqui a soma dos módulos. Ok? Então, ó, como o Júlio, né? Foi o Júlio que falou. Quando o meu x é menor do que 1, a minha função A, o módulo de A, vale o quê? Menos x mais 1. Deixa eu botar aqui, módulo de A. O módulo da minha função A, quando x é maior do que 1, ele vale o quê? X menos 1. X menos 1. Então, tudo isso aqui é a primeira linha, eu posso completar com x menos 1. Vamos lá, e agora a minha segunda função. Meu módulo de B, quando x é o quê? Menor do que 2, então, esses dois retângulos aqui, o módulo de B vale quanto? Quando x é menor do que 2, o meu módulo de B é menos x mais 2. Muito bem. Menos x mais 2. E aí, né, por exclusão, quando x é maior ou igual a 2, o meu módulo de B, da minha função B aí, vale x menos 2. E aí agora, o que eu vou fazer? A minha última linha é o resultado, né, que eu estou buscando. E aí, assim como eu fazia na equação, só que eu fazia ali, né, a análise dos sinais, enfim, aqui eu vou fazer mesmo a soma dessas duas funções. Então, quando x é menor do que 1, o módulo de A mais o módulo de B vale o quê? Menos x mais menos x vale menos 2x, mais 1 mais 2 vale mais 3. Mais 3. Então, aqui entre 1 e 2, eu tenho o quê? X menos 1 mais menos x mais 2. Então, isso aqui fica como? X com menos x vale 0. Então, menos 1 mais 2 vale 1. Então, a gente tem aí uma inconsistência, né? Porque quando a gente tem o quê? Entre 1 e 2, ele está dizendo que a nossa função, a soma dessa função vale 1. Esquisito. E quando 2 é maior do que desculpa, quando x é maior do que 2, eu tenho o quê? Que x menos 1 mais x menos 2. Isso, então... Até agora que eu vi aqui que a Lia já respondeu. Então, eu tenho o quê? 2x menos 3. Então, quando eu vou montar... Deixa eu ver se no outro slide está aqui. Não, na verdade, aqui está valendo, né? Quando é tá intervalo, tá valendo. Quando a gente vai montar, então, o nosso resultado, o que acontece? Aí a gente tem que mostrar todos esses intervalos. Então, a gente tem que colocar aqui o módulo de x menos 1 mais o módulo de x menos 2 é igual ao quê? E aí, vamos lá. É igual a menos 2x mais 3
quando x é menor do que 1. Eu vou explicar por que eu me confundi no 1 e por que o 1 está valendo. Ele vale 1 quando x está o quê? É maior... Ih, peraí. Essa soma aqui, ela vale 1 quando x ele é maior ou igual a 1 e menor do que 2, ok? Por que no início eu tinha falado que 2 não valia? Porque eu esqueci que esse segundo intervalo, quando eu estou olhando, é como se eu estivesse olhando valores menores do que 2 e não valores menores ou iguais a 2. Foi isso que eu me confundi. Porque se de fato eu estivesse olhando valores, o intervalo de x menor ou igual, enfim, a gente ia ter ali uma inconsistência. Mas aqui eu não estou considerando 2. É o valor de maior, quando x é maior ou igual a 1 ou menor do que 2. Então, a minha função vale 1. A minha soma vale 1. E no último intervalo, que é para o valor maior ou igual a 2, isso daqui, ele vale 2x menos 3. 2x menos 3, quando x é maior ou igual a 2. Então, essa é a nossa resposta final. Professora, como que vai saber, tipo, quando que você vai usar só o maior ou o maior igual? Ok. Bom, primeiro, porque é como se a gente estivesse olhando sempre, nesse caso do módulo, o menor, a gente vai sempre fazer essa análise do menor no número, né? Que quando a função é negativa, ele sempre vai estar sozinho. E o igual vai estar sempre acompanhado do meu valor positivo, porque no módulo é assim que eles caminham, né? Quando eu tiver no valor nulo ou o valor positivo, eu sei que o meu módulo se mantém. E quando eu tenho o meu valor negativo, o meu zero não está casadinho com o meu valor negativo, porque o meu zero, o meu módulo mantém, e no meu valores abaixo dali, né, no meu negativo, é que o meu valor muda. Então, na verdade, quando vocês forem fazendo os espaços que vocês têm que ir dando, é sempre o primeiro é menor do que 1, aí depois eu tenho uma raiz, ou seja, aí é a raiz que é igual. Só que quando eu tenho uma raiz que é igual, eu já sei que o meu sinal mantém igual do maior que. Não sei se eu estou sendo clara, se eu estou sendo confusa. É como se a gente estivesse caminhando na reta e, enfim, eu sei que valores menores do que a minha primeira raiz, eu faço análise para valores menores do que aquela minha primeira raiz e faço análise para valores maiores ou igual àquela raiz. Porque eu sei que o igual, porque quando a minha função no valor igual ou maior que aquela minha raiz, ela vai se comportar da mesma maneira. E aí depois eu vou caminhando para a minha próxima raiz. Aí eu sei que eu vou analisar primeiro valores o quê? Menores do que aquela minha raiz, e depois eu vou analisar valores maiores ou iguais do que aquela minha raiz. E aí, dependendo de quantas funções eu tivesse aqui, se fossem funções quadráticas, enfim, eu sempre ia separar essa minha resposta em duas formas. O primeiro intervalo para quando for menor do que uma raiz, e o segundo intervalo para quando for maior ou igual àquela raiz. Não sei se ficou claro, se ainda ficou confuso. Fale alguma coisa. Vamos ver se eu falei certo. Menos 2x mais 3. Aqui tá. Acho que aqui tá mais bonitinho os desenhos. Ficou confuso. Vamos lá. O que a gente tem que pensar? Que no módulo a gente sempre vai ter que quebrar ali os nossos intervalos, né? A gente sempre vai ter que olhar porque a gente tem dois comportamentos diferentes, né? Então a gente tem sempre que olhar quando analisando só uma função separada primeiro, né? É o mesmo pensamento que a gente estava usando para a função, a gente vai usar para quando a gente for fazer a análise do sinal. A gente primeiro sempre vai olhar, como a gente vem começando, né, do menor valor de x para o maior, né, do menor valor de x para o maior, então a gente sempre faz uma análise para quando x é menor do que a minha raiz,
ok? A gente faz essa análise ali, observa aquele intervalo, como que a nossa função resultante se comporta, e depois a gente analisa no outro intervalo, que é o intervalo para quando for maior ou igual à nossa função. Poderia ser, o que eu estou querendo dizer assim, é que seria como se o igual está confundindo, né? Pensa só, primeiro a gente vai olhar o quê? Menor do que 1, maior do que 1. Para cá é menor do que 2, né? Para cá é menor que 1, para cá maior do que 1. Para cá menor do que 2, para cá maior do que 2, ok? Então, para cá é menor, para cá é maior, para cá é menor, para cá é maior. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Tudo que está à esquerda de 1 é menor, tudo que está à direita de 1 é o intervalo, é o maior. Tudo que está à esquerda do 2 é o menor, e tudo que está à direita de 2 é maior. Ou seja, aqui eu estou vendo o quê? Como a minha função se comporta para valores menores do que x. Como a minha função se comporta para valores maiores do que 1. Aqui, como a minha função se comporta para valores menores do que 2. E como a minha função se comporta... Ah, mas eu estou falando menor, maior, eu estou botando aqui os sinais tudo trocado, né? Aqui. Né? Esse primeiro intervalo aqui são o quê? Valores menores do que 1. O intervalo aqui, o segundo intervalo, são o quê? Para valores maiores do que 1. Agora, para a minha segunda raiz, é como a minha função se comporta em intervalos menores do que 2, ok? E como a minha função se comporta para quando x é maior do que 1. E aí, no módulo... O que eu fiz? Eu fiz errado de novo, né? Aqui. Tá, ferro. Ó, vamos lá. Ai, meu Deus. Eu tenho a minha primeira raiz, x igual a 1. Então, tudo que tá... São 3 intervalos porque a gente tem 2 raízes, ok? Mas o que eu tô querendo dizer é que quando a gente tem uma raiz aqui, eu vou ter... o meu primeiro intervalo é o quê? É para quando x é o quê? Menor do que a minha primeira raiz, que é essa minha função aqui. A minha função ela se comporta dessa forma para quando x é o quê? Menor do que 1. Quando eu ultrapasso essa primeira raiz, eu estou vendo o quê? Como a minha função se comporta quando x é o quê? Menor. Assim, né? Isso, quando x é menor do que 1 aqui, e aqui 1 é menor do que x. Então, ou seja, quando eu tenho x maior do que 1. Não, mas isso aqui não está ficando bom. Tá. Eu queria mostrar de uma forma que vocês já conseguissem olhar. Que aqui é maior, aqui é menor. Não, acho que dá para ver o sinal. Cada linha, cada linha ali do lado é um intervalo da tabela, não é? Cada linha. Cada coluna. Não. Onde passa a linha vertical, a gente está marcando um intervalo ali da resposta. Aqui. A nossa resposta a gente olha aqui. É que aqui eu tenho como a minha função. Como é que a minha função se comporta? Quando é para valores de x menores do que 1. Então, aqui é x menor do que 1. Nesse meu intervalo aqui do meio, é para quando x ele está entre 1 e 2. Ok? Então, aqui, o x ele é maior do que 1, só que ele é menor do que 2. E aqui é quando x é maior do que 2. Então, essa coluna aqui é para quando x é menor do que 1, essa coluna para quando x está entre 1 e 2, e essa última coluna para quando x é maior do que 2. Não, tipo, ali na resposta do módulo. Aqui onde está a seta? Ou aqui? Não.
aí em vermelho. Aqui em vermelho. Cada linha representa um intervalo. Isso. Menos, quando x é menor do que 1, a minha função vale menos 2x mais 3. Quando x é menor ou igual a 1 e menor do que 2, a minha função vale 1. E quando x é maior ou igual a 2, a minha função vale 2x menos 3. Só que, e aí os sinais de iguais eles vão ficar justamente aonde? Para quando x for maior ou maior que a nossa raiz. Então, quando x é maior do que 1, eu coloco um igual. Quando x é maior do que a minha segunda raiz, eu coloco um igual. Por isso que o primeiro, quando é menor, não tem o igual, e quando é maior do que a minha raiz, tem o igual. Então, aqui não vai ter o igual no 2. Mas o igual vai ficar no intervalo que x é maior ou igual a 2. Todo mundo conseguiu entender? Não, eu explico novamente, de alguma outra forma. Foi a Júlia que tinha perguntado antes da Lia? Entendeu? No intervalo? Como é que escreve? Tá, não entendi. Não entendi ou eu entendi? Eu entendi. Ah, tá. Foi tão rápido. Ok, eu sou um pouco surda. Tá, são 6h20. A gente teria mais um exemplo para fazer. Eu não sei se eu arrisco a gente começar esse outro exemplo ou não. Bom, eu vou deixar o exemplo aqui. Eu acho que esse seria bom vocês começarem a tentar fazer, a tentar aí nesses minutinhos de aula que faltam, tentar rascunhar aí esse exemplo. Veja, é bem... Na verdade, o que difere o meu exemplo 2 do meu exemplo 3? É que agora eu tenho uma equação em que ele diz que ele quer que você calcule, encontre o resultado disso aqui, quanto equivale x para quando essa igualdade é igual a 4, para quando essa soma desses dois módulos é igual a 4. Então, quando tiver exemplos, problemas desse tipo, o que precisa ser feito? Na verdade, precisa fazer isso tudo que a gente já fez, fazer essa análise do sinal para essa minha equação, ok? Menos 2, então a gente sabe que essa soma desses dois módulos vale menos 2x mais 3 quando x é menor do que 1, vale 1 quando x é igual a 1, entre 1 e 2, e vale x maior ou igual a... Vale 2x menos 3 quando x é maior ou igual a 2. Então, o que vocês vão fazer? Vai pegar agora para cada um desses intervalos e tentar resolver para quando essa nossa igualdade está igual a 4. Então, nada mais é do que pegar menos 2x mais 3 e igualar a 4. Ou seja, quando x for menor do que 1, menos 2x mais 3 é igual a 4. Quando x for maior ou igual a 2, 2x menos 3 é igual a 4. Não sei se... mais ou menos é isso aqui. Eu vou voltar nele na nossa próxima aula, eu vou começar com ele. Mas eu só queria mostrar como que... mais esse exemplo, né? Como que a gente começa. Mas a gente teria que, novamente, né? Se fosse... porque eram exemplos que a gente foi continuando, né? Mas se fossem outras funções, enfim, faria o estudo do sinal para cada uma das funções, ok? Montaria ali o quadro de sinais, a gente veria quanto é que vale cada função, quanto que a função vale para os intervalos de interesse, né? Ou seja, para as raízes, e aí a gente vai construindo as possíveis soluções da nossa equação. Então, quando x é menor do que 1, essa nossa soma aqui, do nosso módulo, ele vale o quê? Menos 2x mais 3. E isso a gente iguala a 4. E aí a gente descobre a primeira solução. Aí a gente vai ver que no segundo intervalo, que é o intervalo de 1, entre 1 e 2, a nossa função vale 1. E aí ele diz que a nossa função que essa nossa soma tem que dar 4. Então, é isso aqui que é impossível, né? Se a nossa função vale sempre 1 e a equação diz que vale 4, então, na verdade, nesse intervalo aqui, essa nossa equação ela não está definida. Então, esse intervalo a gente não vai contar ele para o resultado dessa minha equação. E aí, depois eu analiso o meu segundo intervalo, que é o meu último intervalo, desculpa, que é o meu intervalo quando x é maior ou igual a 2, que é a minha função, esse meu módulo aqui, né, de x menos 1, mais o módulo de x menos 2,
vale 2x menos 3, e quando isso é igual a 4. E aí eu resolvo essa minha equação e descubro o valor, as minhas soluções, as minhas possíveis soluções para essa minha equação, que seria menos meio e 7 meios. A gente volta com calma na próxima aula para continuar daqui. Ainda de função modular, a gente, né, vai ver ainda inequação modular e, como o Júlio acabou adiantando, também a parte de construção de gráficos de funções modulares, que eu acho que é a parte mais tranquila. Essa parte de equações e inequações modulares que acho que é o mais desafiador desse conteúdo, e é um conteúdo um pouco confuso mesmo, então é normal ter um pouco de dúvidas nessa parte de módulo. Eu acho que sei lá, acho que é um dos conteúdos mais difíceis da nossa disciplina, é a parte de módulo mesmo. Então é normal surgirem bastante dúvidas, por isso que é importante a gente ir com calma. Ok? Não sei se eu acho que o Juan não estava desde o início, mas eu falei um pouquinho do Geek, que agora vocês têm acesso ao Geek. Eu já coloquei lá algumas. Eu vou meio que migrar agora, é uma coisa meio compulsória, né? Todo mundo tem que usar o Geek. Não, mas pelo menos as listas vão estar lá no Geek, entendeu? E é bem legal. Se vocês puderem responder pelo Geek, é legal, porque gera dados para ajudar nos próprios estudos de vocês, como também a gente tem acesso às estatísticas de quais questões que vocês mais erraram, mais acertaram, então dá para ver, dá para nortear mais ou menos como é que está o desempenho de vocês. Legal. Eu sempre entrei pelo computador, não entrei pelo celular, mas a gente teve uma reunião com a galera da Geek, né, da empresa, e aí eles disseram que eles fazem o máximo para pelo celular, né, vocês poderem, tipo, sem perder questão de, tipo, ficar desconfigurado e tal. Então, é bem legal. Tem o conteúdo às vezes é meio resumido demais, assim, mas eu acho que é um material de apoio bem legal. Não, tranquilo, imagina. Bom, a aula de hoje era essa. Pessoal, a semana que vem a gente continua desse exemplo 3, faz esse exemplo 3 com calma, né? Vocês passam. Na verdade, se vocês já quiserem trazer esse exemplo 3 pronto, a gente só discute na próxima aula e a gente dá continuidade aí à função modular. Tá bom? Bom, se ninguém tiver mais dúvidas, vocês estão liberados. E, enfim, até semana que vem. Nada. Tchau, Paula. Tchau.